Então, hoje vamos fazer um monitoramento de links dinâmicos. Como é que a gente pode fazer, né? Então, eu vou colocar aqui para vocês. Então, eu estou com o Zabbix aberto. A ideia é quando você pega, por exemplo, eu tenho o MikroTik aqui, né? Então, no MikroTik tem um recurso que é nessa parte de cloud aqui, ó. Se você for, eu estou usando aqui um CHR, eu não consigo mostrar, mas ele gera um nome dinâmico aqui. Então, ele vai sempre fica conectado no link principal, né, que está funcionando, né? Então, se você tiver aí uma redundância, algum nesse sentido, ele sempre vai estar funcionando pelo link que está ok. Então, isso nos ajuda a fazer o seguinte. Vamos ali no Zabbix, por exemplo. Aqui no Zabbix, o que a gente pode fazer, né? Nós podemos vir aqui, ó, criar, por exemplo, um host, chamar ele de link, sei lá, pode colocar o operador que você quiser. Eu vou colocar aqui dinâmico só para, não vou colocar acento nada, só para você entender. Então, dinâmico e links, né? Vamos colocar assim, links. Vou criar, vou colocar aqui, ó, SNP Agent. E o nome aqui, ó, em vez de eu colocar o IP, eu vou colocar o nome. Então, você colocaria a parte da questão ali que mostra aqui no MikroTik, né? Então, você vir aqui, ele vai mostrar um nome DNS, você vai colocar esse nome ali. Eu vou colocar um de exemplo aqui. Então, você pode colocar aqui, ó, link. Eu coloquei aqui link not TI, tá? Ponto local. Então, esse é um endereço que responde para o IP interno aqui do MikroTik, só para você entender. Legal, vou colocar aqui, ó, DNS. E pronto, vou adicionar. Legal, vou selecionar aqui agora a parte de links. Só para a gente ficar só com essa tela aqui. Vou criar um item. E vou chamar de link backup, por exemplo. Vamos imaginar que seja um link backup, né? E o nome você inventa. Link backup. Eu vou colocar SSH agent. E vou fazer o seguinte. Vamos apagar tudo aqui. Vamos apagar isso aqui. Deixa eu aumentar um pouco para você entender aqui. Tá bom, né? Tá, um pouco melhor. Então aqui, ó, você vem link.backup, né? Aqui eu vou colocar texto. E aqui eu vou colocar o usuário, que é do MikroTik de teste, aqui é de Minoto. E aqui eu vou executar um comando, né? Esse comando que é o segredo. Né? Eu vou colocar ele aqui, ó, e vou executar, por exemplo, ó, ping, o endereço que você quer, a quantidade de pacote e qual a interface. No caso aqui, a interface é o uplink, né? Deixa eu mostrar aqui no MikroTik. Deixa eu fechar aqui, só para você entender. Deixa eu ver a interface. Aqui, ó, nessa interface aqui. Então eu quero fazer o pacote sair por essa interface aqui. Aí vai depender de qual é a interface que está o link dinâmico, ou se, enfim, se tiver mais de um link dinâmico, e por aí vai, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou vir ali e vou testar, por exemplo, deixa eu até ver aqui, ó. Vai pro nome DNS e vai trazer a informação, né? Vai pingar 3 pacotes e trazer. Então aqui, ó, tenho 3 pacotes, ele me retornou isso daqui. Beleza, é o que eu quero, né? Tornar, vou adicionar. Fechou. Tenho isso, agora eu vou pegar, por exemplo, um outro item, vou chamar ele de latência, por exemplo. Latência link backup. Latência link backup. Vou colocar assim. Uma latência link backup. Vou fazer aqui, ó, item dependente e vou colocar aqui, ó, lat.link.backup. Vou chamar de numérico inteiro sem sinal mesmo. Melhor, numérico fracionário, né? E vou selecionar esse item aqui que a gente fez, que é o item, né, para poder fazer, que faz a consulta e traz a informação, tá? E aqui eu vou colocar MS. Legal. A parte de histórico aqui eu vou colocar um dia. E aqui
90 dias, né? Beleza? Tá. Legal. O que eu faço agora? Eu venho aqui em pré-processamento e vou adicionar aqui regular expression. E aqui eu vou colocar uma expressão regular. E aí eu vou colocar uma expressão regular só para capturar o AVG, que é o que retorna lá do ping, né? Do texto todo, né? E aqui eu vou colocar /1. Eu vou deixar float mesmo. E é isso, eu vou adicionar. E vamos fazer o teste agora. Vamos aqui em monitoramento, dados recentes. Vou selecionar aqui link dinâmico e vou aplicar, ó. O que ele retornou? Então a intenção da expressão é pegar exatamente isso aqui, ó, só essa parte aqui, ó. Entende? Que é o que me interessa. E aí eu vou ter a latência desse link, entendeu? Vamos guardar aqui para ver se ela vai. Deixa eu forçar aqui a execução, executar agora. E vamos aguardar. Ó, retornou 20 ms. Então, o que eu resolvi aqui agora? Como eu tenho a conexão, né? Aqui através de um nome, eu conecto via SSH, conecto através de SSH naquele nome, certo? Esse nome eu executo um comando dentro do roteador através de SSH para a interface que eu quero, no caso aqui seria a interface do link dinâmico, vai me retornar lá os 3 pacotes e com isso eu faço um item, né? No caso, item dependente que pega desse valor, né? E eu faço um pré-processamento e pego só o valor que eu quero. E com isso eu tenho essa informação. E aí, se eu quiser fazer uma trigger, eu venho aqui, crio uma trigger. Posso colocar sem conexão, né? Nem preciso fazer o de disponibilidade, só o de latência já me resolve. Sem conexão, link backup, né? Vou ser um pouco rápido aqui, mas olha só, link backup. Né? Posso vir aqui adicionar, selecionar. Vamos pegar aqui o item dependente, por exemplo. Ó. Vou pegar aqui se é soma, né? Vou colocar um sum aqui. Eu sempre gosto de usar soma. Sum. Se as últimas 3, pode ser contagem, ó, 3 contagens, né? No caso, for igual a 0, então eu tenho um problema no link. Né? Se a latência tiver 0, eu tenho um problema na questão do link. Entendeu? Então assim eu posso ir fazendo. Se eu tiver mais um link, eu crio mais um item aqui. Claro que daí eu vou fazer mais uma conexão SSH, né? Para poder fazer o valor e trazer. Mas daí pelo menos eu consigo fazer a monitoração e só com um nome. Porque lá no MikroTik, quando deixa lá o DDNS ou em qualquer outro file que você for usar, sempre que cai o link, ele coloca o nome para o outro link, né, que esteja funcionando, no caso você tenha 2, né, e com isso você consegue monitorar o link dinâmico quando você quiser. Só que, claro, você vai ter que fazer uma conexão SSH em cada um, né. E na hora da troca, por isso é legal deixar a trigger independente, entender o tempo que ele demora ali para fazer a troca para outro link, para você gerar uma trigger legal aí. Legal? Então, essa era a ideia. Até a próxima.